Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já se organizou? Já pegou o seu material? Você já sabe qual é o material necessário para esta aula? O lápis, a borracha e também o seu livro de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre geometria. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque no final da aula sempre tem atividade. E eu vou orientar você como resolver, mas é necessário que você preste atenção no que eu vou falar para poder resolver as questões. Combinado? Então, preste bastante atenção. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos continuar falando sobre geometria. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender o conceito de ângulo. Então, o que é ângulo? Os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Então, vamos ver o exemplo de ângulo. Olha só, turma. Os ângulos, eles aparecem em diversas situações no nosso dia a dia, como eu já falei para vocês. Um simples objeto como uma tesoura pode representar diversos ângulos, dependendo de sua posição. Então, observe aqui a ilustração. Veja que nessa tesoura nós podemos encontrar diferentes tipos de ângulo. Olha só, aqui nós temos um ângulo, aqui nós temos um outro ângulo e aqui um outro ângulo. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre ângulos. Olha só, turma. Ao observar as imagens do nosso dia a dia, nós podemos dizer que ângulo é a abertura entre duas linhas retas, como nós vimos lá na tesoura. Veja, olha só. A abertura entre duas linhas retas forma um ângulo. Então, vamos ver aqui. Olha só. Nós temos aqui um lado, uma linha, e aqui nós temos um outro lado, uma outra linha. E essa abertura entre essas duas linhas, ó, nós chamamos de ângulo, ok? Então, veja, o ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diversos lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Então, veja, turma, olha o exemplo do ângulo de 90 graus. Aqui, no canto da TV, nós podemos encontrar o ângulo de 90 graus. Aqui na estante, também podemos encontrar um ângulo de 90 graus, tá? Veja como o ângulo, ele está presente no nosso dia a dia. Então, vamos lá conhecer os ângulos. Então, como nós já vimos, ângulo é a abertura entre dois segmentos de reta. E esse ângulo, ele pode ser reto, como eu mostrei no slide anterior, quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Então, veja o exemplo aqui na ilustração. Essas duas linhas retas, elas estão formando um ângulo. E esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Agora, vamos conhecer o ângulo obtuso e o ângulo agudo. O obtuso é quando a abertura entre os segmentos mede mais que 90 graus. Então, se essa abertura mede mais que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. Então, veja o exemplo. Essa abertura aqui entre essas duas linhas retas, tá? Ele mede mais que 90 graus. Se mede mais que 90 graus, nós chamamos de obtuso. E temos também o ângulo agudo, que é quando a abertura entre os segmentos mede menos que 90 graus. Então, se essa abertura mede menos que 90 graus, olha só, essa abertura mede menos que 90 graus,
nós chamamos esse ângulo de ângulo agudo. Então, resumidamente, nós temos esses três ângulos. O obtuso, mais que 90 graus, o reto, 90 graus, e o agudo, menos que 90 graus, ok? Turma, agora nós vamos conhecer um pouco sobre os polígonos. Então, vamos lá conhecer os polígonos. Chamamos polígonos as figuras que têm as seguintes características. É uma figura fechada, veja o exemplo aqui abaixo, tá vendo? São figuras fechadas, então nós chamamos de polígonos. Olha só, veja uma outra característica, formada por segmentos de reta. Então, veja, se nessa figura geométrica plana, eu consigo fazer ela, eu consigo desenhar ela com uma régua, tá? Ou seja, com segmentos de reta, nós chamamos elas de polígonos. Perceba que essas figuras geométricas aqui, ó, você consegue fazer elas usando a régua, você não consegue? Então, é uma outra característica, tá? Então, a outra característica é, esses segmentos de retas não se cruzam. Eles não se cruzam. Se eles não se cruzam, nós chamamos de polígonos, ok? Então, veja, é uma figura fechada, formada por segmento de reta, e esses segmentos de retas não se cruzam, ok? Então, nós chamamos essas figuras de polígonos. Turma, os polígonos, eles podem ser classificados de acordo com o número de lados que eles possuem. Então, veja, aqui nós temos uma tabelinha com essa classificação. Então, se o polígono, ele tem 3 lados, nós chamamos de triângulo, 4 lados de quadrilátero, 5 lados de pentágonos, 6 lados hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono e assim sucessivamente. Ok, turma? Então, esses polígonos, eles podem ser classificados conforme o número de lados que ele tem. Veja, turma, que nos polígonos nós encontramos os lados. Olha só, os lados, onde eu estou passando o pontinho vermelho, nós chamamos de lados, tá? Os vértices, que são esses pontinhos de encontro de 2 segmentos laterais. Então, veja, ó, olha só, um segmento lateral, aqui tem o encontro dele, e outro segmento lateral, o encontro dele, tá? Então, os vértices é esse pontinho de encontro de segmentos laterais. E temos também os ângulos, tá? Então, nos polígonos, nós encontramos lado, vértices e ângulos. Ok, turma? Então, resumindo tudo que nós aprendemos sobre os polígonos, então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de conceituar polígonos. São figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Por exemplo, essas que vocês estão visualizando aqui na imagem são exemplos de polígonos, ok? E aí, turma, gostaram da explicação? Eu espero que sim. Olha só, agora eu quero que você pegue o seu livro de matemática. Vai abrir ele na página 79. Eu vou fazer a leitura da questão 1 e nós vamos resolver juntos. Combinados? Então, vamos lá. Na questão 1, ele pergunta: descubra e cerque com uma linha a figura intrometida em cada caso. Então, nós vamos observar essas figuras e vamos cercar com uma linha a figura intrometida. Então, vamos lá. Na letra A, pessoal, qual dessas figuras é a figura intrometida? Veja que nessa questão nós estamos falando sobre os polígonos, tá? Então, qual dessas figuras é intrometida? Turma, a intrometida é a figura 5. Observe bem a figura 5. Você consegue desenhar essa figura com uma régua? Não, né? Então, ela não é um polígono, tá? As outras, todas as outras são polígonos, mas a figura 5, não. Vamos agora para a letra B. Observe bem as figuras da letra B.
Qual é a figura intrometida aí? Turma, a figura intrometida é a figura 3, porque veja que ela não é fechada. E nós aprendemos que os polígonos são figuras fechadas, tá? Vamos lá para a letra C. Analise a letra C e encontre a figura intrometida. A figura intrometida aí é a figura 3. Observe que as linhas dessa figura, elas se cruzam. Veja, elas se cruzam. Então, não é polígono, tá? Então, veja que a questão diz assim: todas as figuras a seguir são chamadas de polígonos. Repare que sempre podemos desenhar polígonos com uma régua. Então, observe aí. Veja que todos esses polígonos nós podemos desenhar com a régua. Então, o significado de polígono, turma, tá aqui, ó, nesse quadrinho, tá? Veja que poli significa muitos e gonos significa ângulos, muitos ângulos, ok? Polígono significa muitos ângulos. Então, na letra D, ele diz assim: as figuras abaixo não são polígonos. Reúna-se com o colega para discutir o porquê disso. Então, veja, turma, por que eles não são polígonos? Se você observar, essa primeira figura eu não consigo desenhar com a régua, tá? Então, não é polígono. A segunda é aberto, a figura é aberta, e nós aprendemos que polígonos são figuras fechadas. A terceira, os segmentos de reta, eles se cruzam, por isso que ele não é um polígono, porque os segmentos de reta se cruzam. Turma, agora pegue o seu livro e nós vamos anotar as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões da página 74, que vai falar sobre ângulo, e nós já falamos hoje na aula sobre ângulo. Vai responder também as questões da página 76 e 77, que vai falar sobre ângulo, sobre o que seria o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso, que eu expliquei aqui na aula para vocês. E para finalizar, você vai resolver a atividade da página 80, que vai falar sobre os polígonos, ok? Então, vai lá e resolve sua atividade. Turma, essa é a atividade do dia. Eu espero que quando acabar esta aula, você resolva e depois envie para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, combinado? A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.